Olá, professor Calil de Sociologia, né? Voltando aí com a aula 2, né? Sobre introdução à sociologia, introdução aos conhecimentos históricos. Na aula anterior a gente viu aí o que é sociologia, né? Qual é o objeto de estudo da sociologia, né? Que a sociologia também é uma ciência, né? Porque possui uma definição, é um objeto de estudo, né? Na verdade ela vai estudar o comportamento social dos indivíduos, e os indivíduos se comportam, mostram esse comportamento no grupo social ou nas instituições sociais. E a gente viu também que a sociologia ela é uma ciência, porque ela vai possuir um objeto de estudo, uma definição e um método de pesquisa. O método de pesquisa utilizado pela sociologia é o mesmo método de pesquisa utilizado pela história, ou seja, a investigação científica. Se você não lembra mais lá o método de pesquisa, né, das ciências, né, da história da sociologia, volta lá, assiste lá nossa videoaula, nossa aula de história, né, também do primeiro ano, e tem lá falando sobre o método de pesquisa das ciências, que vai servir tanto para a história como para a sociologia, né? E dando continuidade aí, né, essa nossa aula, vamos tentar entender que a sociologia ela tem como objetivo analisar e discutir a dinâmica, ou seja, das ações coletivas, ou seja, as ações coletivas, né, elas são dinâmicas, elas trazem uma dinamicidade, elas não são estáticas. Então, a sociologia ela vai ter por objetivo analisar e discutir essa dinâmica das ações coletivas, ou seja, das ações, não das ações individuais, mas das ações dos indivíduos em coletivo. Por isso que ela estuda o comportamento social dos indivíduos. E a observação do comportamento coletivo, né, observando o comportamento coletivo, vai poder contribuir para que a própria sociedade pense, né, em mecanismos, ou seja, busque mecanismos que possibilitem facilitar a convivência entre os indivíduos e os grupos sociais. Então, é importante, é sempre interessante, né, fundamental, na verdade, né, a função, o papel da sociologia, porque ao analisar, né, ao estudar, né, usando o fundamento científico, esse comportamento coletivo, inclusive ele vai permitir que a própria sociedade, né, pense, construa mecanismos que possam facilitar a convivência entre os indivíduos e os grupos sociais. É sempre importante lembrar que as relações sociais entre os indivíduos elas nem sempre são harmônicas, né? Nem sempre trazem uma harmonia. As relações entre os indivíduos elas são pautadas muitas vezes pelo conflito, né? E esses conflitos em diversas situações são antagônicos, né? Que levam à violência, né? Então a sociologia vai buscar tentar entender, tentar compreender esse comportamento coletivo, inclusive para buscar soluções, né, para melhorar a convivência humana, ou convívio social, como a gente gosta de falar também, beleza? É importante também a gente estudar, né, quando e por que surgiu a sociologia, ou em que contexto a sociologia vai surgir. Das ciências que a gente tem, né, a sociologia ela é uma das mais novas, né? A sociologia é uma ciência muito recente, muito nova. Ela vai surgir num contexto de muita efervescência na Europa, de muitas mudanças, né, trazidas tanto pela Revolução Industrial, né, que é a imagem da Revolução Industrial, e também da Revolução Francesa. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa elas vão trazer, por isso que o nome revolução, né, porque vai transformar muitos aspectos da sociedade, o aspecto político, o aspecto social, o aspecto econômico, e essas transformações no comportamento dos indivíduos a partir da Revolução Industrial, ou com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, né, vai instigar alguns pensadores que vão começar a passar a estudar essa nova sociedade, essa sociedade chamada de pós-moderna, ou desculpem, essa sociedade moderna, né, que começa a se construir com o capitalismo e com a Revolução Industrial, né, e que se consolida com a Revolução Francesa. Então esse conjunto de diversas transformações vai interessar alguns pensadores que vão começar a organizar aquilo que a gente vai chamar de pensamento sociológico e traçar, né, definir a sociologia enquanto ciência,
né? Porque vai buscar um objeto de estudo, uma definição para a própria sociologia, e também é um método de pesquisa que a gente conhece, que é a investigação científica. Entre esses primeiros pensadores a gente vai destacar, né, o Auguste Comte, né, depois o Emile Durkheim, né, o Karl Marx e o Max Weber. Esses são chamados pensadores clássicos da sociologia, os primeiros pensadores que começaram a organizar o pensamento sociológico. Desses aí, somente Karl Marx ele não era sociólogo, né? Não vai ser visto como sociólogo, mas ele vai trazer tantas contribuições, a sua visão, ao seu estudo da sociedade capitalista, vai trazer muitas contribuições para a sociologia, que se coloca ele como um dos primeiros pensadores da sociologia, que ajuda nessa construção do pensamento sociológico, que vai ter como objeto de estudo a realidade social, o comportamento dos indivíduos em sociedade, ok? Essas mudanças, né, a gente vai estudar, você estuda nas aulas de história, eu sempre gosto de colocar nas aulas que há a aula sobre história. As aulas de história, elas ajudam muito, né, na sociologia. Então, se você quer compreender sociologia, estude história, né, porque essas transformações, essas mudanças com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, você assiste nas aulas de história, né? A Revolução Francesa, só citando aqui alguns exemplos, né, citando somente alguns exemplos dessas mudanças, mas é isso aí que quando e por que surgiu a sociologia, ok?